paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 9, a lição que traz como título O Mistério da Unidade Revelado. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, a nossa revista da CPAD, o segundo trimestre do ano 2020. Essa revista que veio como propósito aí mostrar o real sentido da carta de Paulo aos Efésios e as suas aplicações para os dias de hoje, para a igreja, que somos nós. Nós estamos estudando aí o capítulo 3 agora, né? Entramos no capítulo 3 aqui na lição 9. Capítulo 1 e 2 foi estudado nas lições anteriores. Já entendemos aí a questão de que antes existiam dois povos, gentios e judeus, mas em Cristo esse povo se tornou um só povo, que é a igreja. E agora no capítulo 3 vamos entrar um pouco mais a fundo sobre a questão do mistério revelado, que é a unidade desses dois povos. Então a ideia aqui desta lição é mostrar que os gentios, né, que era o povo que não fazia parte da aliança, agora passa a fazer parte da aliança, né, agora eles foram incluídos na aliança, no plano de salvação, e vamos entender que isso não foi uma ideia que Deus teve de repente, mas isso já estava nos seus planos eternos. Então é uma lição bem profunda. Eu recomendo você assistir esta aula até o final. Vamos comentando cada tópico e subtópico da revista CPAD, passando aí os detalhes dos textos bíblicos, e vamos também procurando aprofundar um pouco mais a explicação em cada tópico e subtópico. Esta aula é com slide em PowerPoint, animações, imagens de qualidade, que você vai aprender muito mais. Esta aula também é publicada em áudio, né? No áudio perde a questão dos slides, no entanto, você tem também um aprendizado, inclusive você pode ouvir o áudio pelo aplicativo do EBD em Foco. Então você pode procurar o aplicativo do EBD em Foco na Play Store, ou pode acessar o site também e assistir a aula e ouvir o áudio. Enfim, tá todo o conteúdo ebdenfoco.com. Inclusive este slide você pode acessar ele no site do EBD em Foco. Então vamos lá. Antes de começar aqui a aula, eu quero dar um aviso. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os professores da EBD que têm participado do EBD em Foco, que contribuíram para o lançamento do meu livro. Tá? O livro dos 4 Cs da Educação Cristã é um conteúdo que eu venho produzindo aos poucos, ouvindo os professores da EBD, ouvindo as suas principais necessidades, como que preparam a aula, quais são as dificuldades, e a partir daí a gente vem desenvolvendo treinamentos, vários cursos de capacitação para professores da EBD, e agora eu resolvi lançar o livro, Os 4 Cs da Educação Cristã, Seja um Educador Cristão de Excelência. Neste livro você vai aprender a ministrar uma aula, um rico conteúdo bíblico, vai estudar a lição com mais segurança, vai entender mais os tipos de lições, vai enriquecer sua aula com as doutrinas e cativar seus alunos com uma boa didática. Você vai aprender tudo isso neste livro. De início, nós lançamos, né, no caso aqui, eu lancei o livro em PDF. Você pode adquirir este livro no link que está aqui na tela ou na descrição do vídeo, na descrição do áudio também. Enfim, a gente vai colocar o link para você clicar no link e adquirir o livro somente em PDF por enquanto. Você vai poder imprimir este livro e fica à vontade para estudar aí e colocar em prática. Tá? Então depois vamos lançar o livro físico. Eu não sei quando, eu quero agilizar o mais rápido possível, talvez semana que vem. Mas é um outro procedimento um pouco mais complicado. Mas você já pode adquirir o livro em PDF, basta acessar o link aí. Outro recado aqui que eu quero deixar para vocês é sobre a nossa revista para o terceiro trimestre. Muita gente está perguntando qual o tema, e o tema é esse aqui, o fim dos tempos, entendendo a visão pentecostal da escatologia. A gente colocou visão pentecostal porque a maioria das igrejas pentecostais vão adotar o sistema, no caso, escatológico dispensacionalista. Você vai entender isso quando chegar a lição e você for estudar de forma detalhada. Então a gente vai fazer a abordagem dispensacionalista, que é a abordagem defendida pela Igreja Assembleia de Deus, e a maioria das igrejas pentecostais vão adotar esta abordagem escatológica. Então vamos passar aí cada detalhe nas lições, mostrando a ordem dos acontecimentos, né, e tudo isso baseado no texto bíblico, baseado na Bíblia. Esta revista ela vai ser publicada somente em PDF e será totalmente gratuita. Então você que quer algo novo para a sua igreja, um conteúdo de qualidade, você vai poder usar a nossa revista, né? Nós vamos dar suporte com slides em PowerPoint, aula em vídeo, áudio, subsídio, livro de apoio, tudo isso nós vamos dar suporte dentro do site do EBD em Foco.
No dia 5, nós vamos enviar uma versão preliminar, né, para você conhecer o conteúdo, e no dia 20, nós iremos enviar aqui a versão definitiva. Então, você que é professor da EBD e quer ter um conteúdo novo para o terceiro trimestre, uma vez que a CPAD não vai publicar um conteúdo novo, nós estamos oferecendo este conteúdo novo. Na descrição do vídeo tem o nosso número do WhatsApp, e você pode mandar uma mensagem dizendo que tem interesse na revista. Eu vou deixar aqui o seu número salvo, manda o teu nome e sobrenome, porque aí eu vou lhe enviar depois pelo WhatsApp, e também vou deixar disponível no site do ebdenfoco.com. Então vamos lá, vamos para o nosso textuário. O textuário diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos e apóstolos e profetas. Santos apóstolos e profetas, corrigindo. Então, Efésios capítulo 3, versículo 5, vai, né, falar dessa questão do mistério que foi revelado, que em outros séculos, em outro momento, não foi manifestado, mas agora foi. Então a gente vai entender mais sobre essa questão do mistério. Verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, a gente falou de profeta e apóstolo na aula anterior, no vídeo de destaque da lição anterior, destaque da lição 8, você pode procurar no canal do EBD em Foco, né, canal do YouTube. Você vai ver que eu explico com detalhes sobre a questão de quem são os apóstolos e quem são os profetas. Então, você pode voltar lá e assistir esta aula que complementa a aula atual. Então, mas de certa forma, este mistério foi revelado no Novo Testamento. A passagem que vamos estudar se encontra em Efésios 3, de 1 a 13. Você deve estudar essa passagem com detalhes. A gente pula aqui para ganhar tempo no vídeo, mas ela é muito importante. Introdução. Vamos para a nossa introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. O que a gente entende é que este mistério que esteve oculto para os salvos do Antigo Testamento, vamos colocar assim, né? Os salvos do Antigo Testamento, e não somente os salvos, mas também os não salvos, né? Então, esse mistério que esteve oculto foi revelado. Para quem? Para os apóstolos e os profetas do Novo Testamento. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, né? Que tipo de mistério é esse? Qual é? O que a Bíblia fala acerca desse mistério? Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas? Como o mistério foi revelado na Nova Aliança? E como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade? Então a gente vai entender que Deus, ele não teve esta ideia de uma hora para outra, mas ele já, desde a eternidade, já tinha planejado tudo, quem seriam os salvos. Não seriam somente os judeus, né? Mas que também ia incluir os gentios. Essa é a questão do mistério. Então a gente vai entender tudo isso de forma detalhada nesta lição. Tópico 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. O conceito bíblico de mistério. Tópico 1.1. A palavra mistério, do grego mysterion, né, significa segredo, doutrina secreta. Então, nos dias de hoje, talvez a palavra mistério ela não tem o mesmo significado que mistério para os gregos. Então, dentro do contexto que a gente vai estudar, o contexto bíblico, essa palavra indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, ela foi um mistério no passado, ela esteve oculta, mas agora este mistério ele não existe mais, né? Não é mais um segredo, agora já se tornou algo conhecido. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Muita gente pode falar isso. Não, porque o evangelho é algo misterioso, é algo que só um pouquinho de gente compreende, só quem foi escolhido, só isso, só aquilo. Então tem algumas pessoas que vêm com essa ideia de que, né, o evangelho é algo complicado e não é acessível a todos, né, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Lá em Colossenses 2,18, Paulo combate este tipo de pensamento. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos ou os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então aqui Paulo fazendo um alerta para aquela igreja, né, que muitos ali estavam tendo visões, ou pelo menos diziam que tinha visões e tal, e começava a se orgulhar disso,
e querendo ser superior aos outros. E Paulo fala, cuidado com isso, né? Não tenham esse tipo de gente que tem prazer nessa falsa humildade, adoração de anjos. Isso tudo pode atrapalhar vocês na caminhada de vocês. Então vamos esquecer essa ideia de misticismo, de que o evangelho é algo que só algumas pessoas podem compreender. Vamos esquecer essa ideia, porque é pelo contrário, muito, muito pelo contrário. No cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Por quê? Porque 1 Timóteo 2,4 diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus não quer salvar somente alguns poucos que conseguem compreender os mistérios do Evangelho. Não, não. O mistério do Evangelho já foi revelado, não tem mais mistério. Já ficou bem claro que Deus quer salvar todos. Então, esqueçam essa ideia, entenda que o Evangelho é algo simples. A mensagem de salvação está ao alcance de todos. Qualquer pessoa pode compreender esta mensagem. O desconhecimento do mistério, tópico 1.2. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde as outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Em outros séculos, não foi manifestado como agora. O versículo 5 do capítulo 3 diz isso. Então, essa expressão indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Então, no Antigo Testamento, não é que eles não tinham nenhum conhecimento, eles tinham, mas não foi revelado por completo as questões, os detalhes do Evangelho. Como que seria a questão do Evangelho? Então, os detalhes não foram revelados por completo. Então, essa palavra como vai fazer esse contraste. Eles tinham certo conhecimento, mas não tanto quanto hoje. Tá? Então, não foi manifestado como agora. Tá? Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca deste mistério. É justamente essa, né? Então, assim, o mistério existia, mas não era 100% ali a revelação que eles tinham recebido. É 100% somente no Novo Testamento, que é a bênção que os gentios também participariam. Então, aqui a ideia é essa, é que o mistério que não tinha sido revelado por completo é que o plano de Deus era incluir os gentios na salvação. A ideia não era salvar somente os judeus, como alguns pensavam. Alguns pensavam assim, não, Deus tem um plano somente para os judeus e vai salvar somente os judeus. Tá? O pensamento de muitos era assim. Mas o que Deus tinha em mente era de salvar a todos. 1.3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Só corrigindo aqui, quando eu falo que Deus tinha um plano de salvar todos, não é que Deus vai salvar todo mundo. Isso é o universalismo. Tá? Não é essa a ideia. É que o Evangelho está ao alcance de todos e quem crê, todos, no caso que vão ouvir o Evangelho, né, podem tomar uma decisão de crer ou não. Continuando aqui, vamos ver o tópico 1.3. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, e eles fizeram menção dessas bênçãos. Vamos ver Isaías 11:10. Tem várias outras passagens, mas eu escolhi aqui Isaías 11:10 para ler. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. O que a gente entende aqui é que as nações, não somente os judeus, mas as nações, todos os povos, buscarão a raiz de Jessé, que é Jesus. Então aqui fica bem claro que Deus já tinha a intenção de salvar o povo fora de Israel, os gentios. Deus já tinha a intenção de reunir todo esse povo em um povo só, que é a igreja. Então essa já era a intenção divina. Quando Deus chama Jonas para pregar em Nínive, Deus está mostrando isso. Tá? Nínive era uma cidade que era fora de Israel, um povo cruel, um povo que não buscava a Deus. Então, para os judeus, não fazia sentido pregar em Nínive. Para um judeu convicto como Jonas, não fazia sentido pregar em Nínive. Fazer o que lá? Pregar o que lá? Tá? Aquele povo não dá ouvido, ele não faz parte da aliança. Mas Deus estava mostrando para Jonas justamente o seu plano redentor, que é para alcançar a todos. Jonas foge, tenta fugir, mas mesmo assim Deus coloca ele lá para pregar
né? E é Deus que faz a obra, o pregador só tem que levar a mensagem. Então é isso Deus estava mostrando o tempo todo na antiga aliança. Infelizmente muitos não entenderam, muitos não compreenderam. No entanto, na nova aliança ficou muito mais claro esta ideia. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Então os profetas que profetizaram, de alguma forma, eles tinham conhecimento, como eles profetizaram ali, eles tinham conhecimento, né, de que Deus queria incluir os gentios. Tá? Deus tinha essa intenção, mas eles não sabiam detalhes, como isso ia acontecer, né? Como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Eles não sabiam disso, né? Como que Deus vai romper essas barreiras raciais e religiosas? Até a palavra racial aqui talvez não está muito bem encaixada, porque naquele tempo, naquela época, nos tempos do Antigo Testamento, não existia muito conceito de raça. Existia preconceito, mas o preconceito era vinculado mais à questão de nação. Eu pertenço à nação tal, você pertence a outra nação, nossa nação é inimiga e eu não gosto de você. Então existia o preconceito porque a pessoa pertencia a outra nação. Não tinha relação com a cor da pele. Tá? Então um branco poderia escravizar um outro branco, um negro poderia escravizar um outro negro. Tá? Um branco poderia não gostar do outro branco e gostar do negro. Então isso não tinha nada a ver com cor da pele, como é nos dias de hoje, como acontece no dia de hoje. Então as barreiras naquela época estavam vinculadas mais à questão das nações. Eu pertenço a uma nação, você pertence a outra nação, somos povos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. Então essa barreira de nações, né, e religiosas, elas eram algo tão enraizado, tão forte, que se falasse para um israelita que Deus tinha intenção de reunir todos os povos num povo só, ele poderia falar, não, isso não é possível, isso não vai acontecer. Talvez não seria nem essa questão de ruindade dele, né, de não querer a salvação para o próximo, mas é justamente a questão de que aquilo estava enraizado e ele achava isso impossível. Tá? Como que isso vai acontecer? Então esse detalhe eles não sabiam, realmente eles não sabiam. Né, que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante do mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então não tinha como que a gente vai entender isso aqui? Então, para aquela cultura, para aquela época, realmente eles não entendiam. Mas no Novo Testamento isso fica mais do que evidente. E no dia de Pentecostes é citado ali várias nações, pessoas de várias nações diferentes reunidas, provando que Deus estava unindo todos em um povo só, que é a igreja. Encerramos o tópico 1, vamos para o tópico 2 agora. O mistério revelado no Novo Testamento. 2.1, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Ele fala assim, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Paulo está falando aqui, né, do fato dele ser prisioneiro. Ele enfatiza isso e coloca isso justamente aqui nesta parte da carta para falar o seguinte. Primeiro, eu estou aqui por causa de vocês. Como assim? Porque Paulo foi preso porque ele estava pregando o evangelho aos gentios. Ele foi acusado, inclusive, de levar um gentio para entrar no templo. A gente já falou disso em aulas anteriores. Então, quem foi que prendeu Paulo? Foram os judeus. Prendeu ali, começou a espancar Paulo. Os romanos chegaram, que eles não podiam, no caso os judeus não podiam matar alguém sem autorização romana, né, porque estavam sob o jugo romano, e aí os romanos chegaram, tomaram Paulo das mãos dos judeus, amarraram Paulo, tal, e aí que Paulo foi levado como prisioneiro, e aí Paulo está nesta prisão. Então Paulo está falando assim, por esta razão, né, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Ou seja, eu fui preso, por quê? Porque eu estava pregando aos gentios. Paulo foi preso justamente porque ele estava falando que a salvação era para todos, não era somente para os judeus. Né? Então, é o primeiro motivo de Paulo falar aqui da prisão dele. O segundo motivo que Paulo também está falando da prisão dele é o seguinte, é que apesar de eu estar aqui preso, vocês, né, continuam firmes, não ficam presos à minha pessoa. Tá? Não, o evangelho não depende de mim, o evangelho depende de Deus. O mistério do evangelho é algo de Deus, que não depende de mim. Então eu, Paulo, fui preso porque preguei aos gentios, tá? A minha ousadia de pregar aos gentios. No entanto, este evangelho não está vinculado à minha pessoa. Tá? Isso é algo muito maior.
é algo extraordinário. Então Paulo justamente está explicando isso para aquele povo. Ele explica como recebeu a revelação do Evangelho. Ele fala assim, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente, né? Efésios 3:3. Então ele não recebe de qualquer forma, ele recebe por meio de revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas 1:1 ele fala assim, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Eu falei no vídeo de destaque sobre essa questão do apostolado. O apóstolo é alguém enviado por outra pessoa. No caso, Paulo fala assim, eu sou um apóstolo não de homens, porque eu não fui enviado por homens. Eu sou um apóstolo de Jesus, porque eu fui enviado por Jesus. Então, o apóstolo, nesse sentido, né, inclusive eu falei no vídeo, vou reforçar aqui, né, no vídeo de destaque da aula anterior, eu falei, vou reforçar que não existe apóstolos nos dias de hoje, neste mesmo sentido de que Paulo era apóstolo, no sentido de que ele viu Jesus ali, depois que ressuscitou, recebeu de Jesus o evangelho ali, puro, pode colocar assim, um evangelho pleno, completo, né, uma revelação plena que ele recebeu de Cristo e foi enviado pessoalmente por Jesus para pregar o evangelho. Então, apóstolo, nesse sentido, não tem nos dias de hoje, mas Paulo era esse tipo de apóstolo, é o apóstolo enviado por Cristo. Ele ensina também que a doutrina que ele aprendeu não veio de homem algum, né? Ele fala assim no versículo 11 do capítulo 1 de Gálatas, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Então Paulo não aprendeu com nenhum homem, ele aprendeu diretamente com Cristo. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas por revelação de Jesus. O versículo 12, aí, continuando Gálatas 1, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então ele deixou bem claro aqui que ele recebeu o evangelho que ele pregava diretamente de Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Eu recomendo você dar uma lida em Atos 11, capítulo 11 de Atos, que fala da visão de Pedro. Pedro fala assim, no versículo 5, capítulo 11 de Atos. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. E aí você continuar a leitura, você vai entender que aqui Pedro vê esses animais nesse lençol, né, e todo tipo de animal, e ele falava, uma voz falava, Pedro, mata e come, ele fala, Senhor, de modo algum, nunca comi coisa comum e imunda, e aí Deus fala, como tu chama de comum e imundo aquilo que eu purifiquei, né? Então, no caso, aquilo que Deus purificou. Então, essa voz fala com ele entende aí que o evangelho é para todos, não somente para os judeus, mas também para os gentios. E a partir dali, Pedro, no caso, ele vai na casa de Cornélio e prega o evangelho, e os gentios são cheios do Espírito Santo, e Pedro compreende que o evangelho não é somente para os judeus, mas também para os gentios. Paulo indica também que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Ele deixa isso bem claro também na sua carta, que não é, nos seus escritos de forma geral, que tudo que ele recebeu do evangelho, do mistério de Deus, não depende da mente humana, da capacidade humana. Tá? Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina, não por sabedoria humana. Eu não vou, essa passagem de Paulo não está querendo menosprezar a questão da sabedoria humana, do conhecimento, de ler livros, procurar aprender mais, estudar teologia. Paulo não está desprezando isso, tá? Paulo não está falando disso, ninguém está falando isso aqui. Está falando aqui que este mistério do evangelho, ele não foi recebido por meio da sabedoria humana, mas por meio da revelação divina. Tá? É nesse sentido. Né? Muito pelo contrário, em relação à questão do estudo, nós temos que estudar sim, ler mais, procurar saber mais coisas, estudar de forma mais profunda os temas, enfim. Tá? Mas Paulo está falando de uma revelação que ele recebe de Deus, que é a revelação do Evangelho. 2.2. O mistério oculto revelado.
Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, tá? Em termos gerais, é a igreja. A gente não precisa ficar assim, investigando o que é esse mistério. Não, Paulo está falando da igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Efésios 3,11 diz, de acordo com seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dessa forma, fica bem claro que o plano eterno de Deus de salvar os gentios é eterno, já está dizendo, é o plano eterno, tá? É o eterno plano, enfim, sempre existiu. Deus não teve essa ideia depois, mas ele sempre teve isto em mente e prossegue com a execução da obra de Cristo. Efésios 1,7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Mais uma vez, reforçando que este plano ele é concretizado quando Cristo vem à Terra. Ele vive uma vida perfeita, morre na cruz do Calvário, ressuscita e sobe aos céus. Então, a obra completa de Cristo é quando este plano é executado. No entanto, do ponto de vista divino, Cristo já estava na cruz do Calvário desde a eternidade. É uma passagem de Apocalipse, não me lembro agora onde está escrito, mas diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, do ponto de vista humano, Jesus morreu há cerca de 2000 anos atrás. Mas do ponto de vista divino, ele já estava na cruz pagando pelos nossos pecados. E também com a criação de uma nova humanidade, tem a relação com este mistério. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Efésios 2, 4, 5. Então fica bem claro que envolve também essa questão da revelação do mistério. Agora somos uma nova criatura. Tá? Deus ele cria um novo homem, ele faz um novo homem. Então, ele pega o homem pecador e transforma o homem em uma nova criatura. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus no corpo de Cristo. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Efésios 3,6. Fica bem claro aqui que não tem mais separação, não tem mais diferença. Judeus e gentios agora formam um povo só, que é a Igreja de Cristo, membros do mesmo corpo. A gente já falou isso em aulas anteriores, já ficou bem detalhado isso. Então agora nós existe apenas um povo só, somos irmãos em Cristo e não existe mais separação nenhuma. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Efésios 3,5. Então fica bem claro que este mistério não ficou oculto, mas ele foi revelado para que todos pudessem conhecer. E por fim, o anúncio dessas dádivas do ministério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. Efésios 3,10 diz, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então aqui a ideia é que a igreja faça a diferença em todos os aspectos. A igreja tem a responsabilidade de anunciar este evangelho, anunciar este mistério, anunciar agora que todos têm acesso à salvação. Então a igreja tem que fazer a diferença na pregação do evangelho. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. É por isso que eu critico muito, às vezes, posicionamentos de alguns crentes que envolvem um certo racismo, um certo preconceito, uma certa indiferença com alguns grupos ou com algumas pessoas. A igreja deveria ser um local de união. Não é questão de concordar com o pecado, não é isso, tá? Mas existem diferenças, existem pessoas que pensam diferente ou que se vestem diferentes, ou enfim. E a igreja, às vezes, ela se fecha, ela não abre as portas para que as pessoas possam ali confessar Cristo como Salvador. Esse é o propósito, né? Então a igreja ela tem que se abrir um pouco mais, evitar todo tipo de preconceito, de racismo, evitar qualquer tipo de comportamento. Quando eu falo a igreja, eu estou falando de todos os salvos, de forma geral. Às vezes acontece algo na sociedade que
né, os crentes se destacam defendendo um certo posicionamento que é contrário às Escrituras, muitas vezes, que em vez de atrair as pessoas, afastam as pessoas. Então a igreja ela é a agência divina de divulgação desse mistério. E a ideia é justamente unir todos os homens em Cristo, unir todas as pessoas em um só povo em Cristo. Então não separar, mas unir. Então esta é a ideia da igreja. 2.3, a magnitude do mistério. Vamos entender um pouco mais o tamanho desse mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo. Talvez ninguém teve esta ideia ou cogitou esta possibilidade, né? Nesse povo sem distinção de pessoas, sem etnia, sem classe social, ou seja, rico ou pobre, mas em Cristo, por Cristo, todos são um, participantes da mesma promessa. Então, ninguém tinha visto isso antes, né? Ninguém tinha imaginado isso antes devido à cultura da época. No entanto, em Cristo quebrou essa barreira. Então não tem mais etnia, não tem mais classe social. Em Cristo todos são um, né? É um povo só. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Atos 11, 2 e 3 fala assim, ó: assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então isso era um pecado gravíssimo para um judeu, né, que tinha feito a circuncisão e tudo mais. E aí quando um judeu entrava na casa de um incircunciso e comia com ele, isso era um pecado gravíssimo. Isso porque Pedro foi lá na casa de Cornélio. Então, né, foi o que eles começaram a criticar Pedro por causa disso. E aí Pedro foi contar a sua visão, contar o que aconteceu e mostrar que não existe isso que agora, né, forma um povo só em Cristo Jesus. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então a gente não tem que ficar restrito, mas tem que divulgar esta palavra a todos os homens, a todas as pessoas da face da terra, melhor dizendo. Tópico 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. As riquezas insondáveis de Cristo. 3.1. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. O que são riquezas insondáveis, né? A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. A gente fala assim, as insondáveis profundezas do oceano. Tá? O oceano é algo grandioso. Tá? Os cientistas estão procurando descobrir as coisas, porque a luz não chega lá no fundo. Então é algo complicado. Até hoje, né, eles estão descobrindo novas espécies de peixe, porque é algo realmente insondável, é algo complicado, é algo difícil, está muito além da tecnologia atual. Tá? O universo é algo insondável, então está muito além de descobrir os mistérios do universo, é algo que está difícil. Da mesma forma, as riquezas insondáveis em Cristo. As maravilhas da salvação assim, são tão grandiosas que a gente não consegue compreender por completo. Eu não estou falando a salvação em si. A salvação em si todo mundo compreende, isso eu deixei bem claro no começo. Mas a partir do momento que você crê em Cristo como Salvador e começa a descobrir sobre a salvação, não acaba, não acaba. A cada dia, a cada momento, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você ora, cada vez que você se aproxima de Deus, cada vez que você ajuda o próximo, cada vez que você vai fazendo alguma coisa com relação ao Evangelho, você começa a ver que não tem fim. É algo insondável, são riquezas grandiosas demais para nós conseguirmos compreender. E elas culminam com a nossa glorificação, que um dia nós vamos chegar no céu de glória, e ali começa, eu acredito que mesmo no céu, a gente ainda não vai ter uma compreensão completa, a gente vai ter a eternidade para entender mais do amor de Deus, dessa maravilhosa salvação. Tá? Então é algo realmente, né, uma coisa assim que nós não temos a capacidade de compreender, e do meu ponto de vista, do meu ponto de vista pessoal, eu acredito que nós nunca teremos, né, a salvação é algo tão maravilhoso que nós teremos a eternidade para entender ela, e eu acredito que nunca iremos compreendê-la por completo. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Paulo achava
algo assim extraordinário. O pessoal batia nele, açoitava, apedrejava, fazia tudo, mas Paulo não estava preocupado com isso. Paulo queria pregar, Paulo queria ensinar. Então Paulo teve esse chamado para pregar o evangelho e levou isso até o fim. A mensagem da qual ele for incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Então Paulo não pregava para agradar as pessoas, Paulo pregava o evangelho. Paulo pregava este evangelho perfeito que estivera oculto, mas agora foi revelado e todos podem aí alcançar a salvação por meio de Cristo. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade. Então isso era o que Paulo gostava de fazer. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano. Então Deus, ele articulou o plano porque ele é bom. A sua bondade é infinita, infinita. E a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Dessa forma, a gente tem o plano de Deus sendo executado em Cristo Jesus. Tá? Em Cristo Jesus. Como eu falei anteriormente, do nosso ponto de vista, o plano foi executado há cerca de 2000 anos atrás. Do ponto de vista divino, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. 3.2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou. Então Deus criou todas as coisas e aos poucos ele foi se revelando à humanidade. Aos poucos ele foi revelando a sua vontade, ele foi revelando os seus projetos, os seus planos. Então, se a gente for olhar na Bíblia, a revelação é progressiva. Tá? Moisés já sabia um pouco mais do que Abraão. Lá na frente a gente tem Josué sabendo mais do que Moisés, Davi sabendo mais do que Josué, e os profetas vão recebendo mais revelação, até culmina com Cristo, né? Com a revelação plena em Cristo Jesus. Então Deus vai revelando aos poucos a sua vontade e o seu plano, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, conhecido antes da criação, né? 1 Pedro 1,20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então Cristo já era conhecido porque tudo apontava para ele, da antiga aliança tudo apontava para ele, mas a revelação só veio quando ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então isso é a revelação plena de Deus em Cristo Jesus, mas que já tinha ali sido, desde a antiguidade, ele já era conhecido, já apontava para ele. Assim, o plano de salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo. Aqui isso fique bem claro, este plano de salvação que abrange o mistério da igreja, a revelação do mistério, sempre fez parte do plano de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. 3.3, o plano divinamente pré-estabelecido. Nos aprofundando um pouco mais, o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Então Deus criou o homem, de repente o homem pecou e Deus falou, e agora, o que eu faço? Aí Deus parou, pensou, já sei, vou fazer aqui um plano de salvação. Não foi assim. Tá? Deus não teve assim a ideia depois do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Tá? O pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Como que é isso, Efes? Como que acontece? Como que Deus sabia que o homem ia pecar? E mesmo assim, por que Deus colocou o homem no jardim? Se Deus já sabia que o homem ia pecar e tal. Muita gente fica se questionando isso. Mas a gente não tem que questionar nada. Tá? A gente só tem que aceitar o que aconteceu. Tá? É uma coisa que a gente nunca vai entender. Deus, ele está na eternidade, ele está fora do tempo. Tá? Deus, ele está numa dimensão diferente, né? Falando numa linguagem assim nossa, né? Que a gente diz assim, uma dimensão. Mas é justamente isso, ele está numa dimensão fora da nossa, que nós não temos o controle. Nós não conseguimos compreender. Claro, ter o controle de fato nós não temos, mas compreender que seria algo básico, entre aspas, a gente não consegue, a nossa mente não tem essa capacidade, porque Deus está além de tudo, ele está na eternidade, tá? Então fica difícil a gente tentar, né, desvendar como que Deus já tinha pré-estabelecido, né, a salvação e explicar isso em detalhes. Teólogo nenhum vai fazer isso, tá? Ninguém vai conseguir fazer isso. Eu gosto muito de uma abordagem do C.S. Lewis.
ele fala assim que, se eu não me engano, ele usa o exemplo de um avião caindo. Tá? Um piloto de avião, como o C.S. Lewis foi para a guerra, né, ele viu muito isso. Tá? O piloto de avião, que o avião está caindo, ele fala assim, meu Deus, me ajuda. Tá? Para aquele piloto de avião, ele tem o quê? Um segundo, 2 segundos para a vida dele, né, para se salvar. Mas Deus tem a eternidade para ouvir esta oração. Para Deus, aquele momento de 2 segundos não são 2 segundos. Para Deus é uma eternidade. Então, C.S. Lewis ele tenta explicar isso. Dá uma clareada, mas não explica 100%. Tá? Então, realmente, é algo que a gente não vai compreender, tá? De forma plena, de forma completa. No entanto, a gente tem essa revelação na Bíblia, que o mistério de Deus, né, do plano de salvação, foi pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Para quem está acompanhando aqui pelo slide, vai ver algumas imagens. Abraão ali sendo chamado, Isaac e Jacó, Sansão, Davi sendo ungido. Eventos históricos registrados na Bíblia. No entanto, se a gente olhar para toda a história da humanidade, tudo o que aconteceu, nada disso fugiu do plano divino. Sempre tem um propósito eterno ali por trás de tudo que acontece. Tá? Então, Deus ele não perdeu o controle da humanidade. Deus sabe de todas as coisas. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Tá? Então, Deus ele age o tempo todo. A gente não pode esquecer disso. Tem gente que pensa que Deus só age, só manifesta quando tem um milagre, quando tem algo extraordinário. Eu gosto muito de uma definição de milagre dada pelo Wayne Grudem no seu livro Teologia Sistemática, onde ele fala que milagre é uma maneira menos comum de Deus agir. Como assim menos comum? É uma maneira que a gente não está acostumado, porque Deus age o tempo todo. Então se eu falar assim, Deus só agiu na minha vida quando ele me curou de câncer, eu estou sendo, sei lá, hipócrita ou enfim, porque Deus ele me cuida de mim o tempo todo. Tá? Ele cuida de mim a vida inteira, o tempo todo, desde o meu nascimento até minha morte. Então eu não posso achar que Deus só agiu quando eu precisei de um milagre, de algo extraordinário. Então ele age o tempo todo, ele controla todas as coisas. Ele não somente criou, mas ele controla tudo. Tá? Deus está no controle de todas as coisas. Isso aí porque ele é soberano. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3:12. Dessa forma, nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, porque a gente crê nele. Tá? Esse propósito divino foi previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo e a igreja só existe em Cristo Jesus. A gente falou da pedra angular na aula anterior, deixou bem claro essa questão de que Cristo é a base da igreja, então não existe igreja sem Cristo, tá? Isso aí fica bem claro, tem que ficar bem claro na nossa mente, tá? E tudo isso já estava na mente de Deus desde a eternidade. Deus executou este plano e se cumpriu em Cristo Jesus. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim, eu vou ler a conclusão completa, depois eu vou fazer uma observação. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém? Então a gente entende aqui, que eu acredito que ficou bem claro para você, que o mistério da igreja, que essa questão da fundação da igreja, onde seria a união de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as épocas, esse mistério esteve oculto nas gerações anteriores, mas foi revelado e se cumpriu em Cristo Jesus. Tá? Ele se cumpre em Cristo e esse mistério hoje, que ele já se cumpriu, já foi revelado, a ideia é propagá-lo, a ideia é pegar e divulgar esta mensagem para que todos possam compreender esta mensagem e mais pessoas possam se converter, abandonar o pecado e ter uma nova vida e ser uma nova criatura. Amém? Então eu chego aqui na conclusão desta aula, que nós possamos viver este evangelho de forma plena, entender que este evangelho não é algo oculto, misterioso, mas é algo de fácil acesso a todos, mas uma vez que a gente crê, a gente tem aí
as insondáveis riquezas do Evangelho, que cada dia mais nós vamos descobrindo algo novo do Evangelho, algo novo de Deus para a nossa vida. Amém? Então a gente chega aqui no final da aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide. E você que assistiu até aqui, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, de coração. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. E não deixe de acessar o site do EBD em Foco para mais conteúdo. A paz do Senhor, até a próxima aula.